Estas conversas infinitas estão diferentes, porque Jesus ditou as 7 lições do coronavírus. Eu fiz uma live por cada lição do coronavírus. E então, cada lição foi explicada, e agora a gente editou. A gente fez uma espécie de um sumo e cada lição vem aqui para o Conversas Infinitas todas as semanas. Veja como está legal. Como vocês já sabem, eu tive 2 dias fora das lives, faleceu uma pessoa muito próxima minha. Eu estava lá, ela faleceu aqui, eu tive que vir. Ontem fomos para a cremação, tudo. E isso me trouxe uma sensitividade muito grande, uma emoção muito grande. A vida e a morte. Para mim não há nada que seja tão forte como essa ligação entre a vida e a morte. E hoje ele estava falando sobre isso e de repente ele fala assim: pensa que você me viu logo a seguir a tua filha ter morte clínica. Isto é, essa visão, não é, da morte, da vida, essa visão, não, essa emoção fez com que eu tivesse a visão. É como se eu perdesse violência. Eu perdesse, não é violência, perdesse defesas. Quando a gente vê a morte tão perto, como eu vi agora, e como vocês estão vendo todos os dias nos jornais, ela faz isso. Ela é exatamente isso. Então é como se eu tivesse vindo dar uma aula que tivesse a ver com o que eu estou vivendo para eu ter. Isso ele fez sempre nestes 18 anos. Ele me fazia ter as experiências para depois, quando eu falo com vocês, eu poder ensinar. E não ser uma coisa virtual, tipo, vocês estão sofrendo, eu estou bem, é melhor fazer assim. E fica uma coisa meio teórica que não tem embasamento na realidade. Então, eu vou ler agora a mensagem e você vai ver a adequação que ela tem com o momento que eu estou passando hoje e que todos estamos passando de alguma forma, porque todos estamos vendo todos os dias gente morrendo, gente sofrendo, gente perdendo gente, né? A 4ª lição é o seguinte. Lição número 4. Coronavírus é inclusivo. O fato das pessoas estarem fechadas em casa e como estamos na era da internet, provoca que elas conversem mais umas com as outras, troquem mais mensagens, mais memes, mais piadas. Elas estão menos focadas na parte profissional e mais focadas no ser humano. Verem pessoas sofrendo, morrendo, faz com que a vossa humanidade seja ativada, faz com que se incluam, faz com que se doem. Tem artistas oferecendo concertos gratuitos, livrarias cedendo livros em formato digital, autores lendo poesia e prosa nas redes sociais, professores dando aulas virtuais. Então, o que esta mensagem significa? Ser inclusivo, eu me incluo na sociedade, eu me incluo no inconsciente coletivo. Ao ter perdido esta pessoa, cada vez que uma pessoa morre do coronavírus, eu sinto aqui no meu peito. Só que isso deveria ser normal. Devia ser normal a gente se emocionar com o sofrimento dos outros. Mas não é. Isto é, a vida que a gente levava antes, aquela vida completamente alucinada que a gente levava, que não tinha tempo para nada, que a gente não tinha tempo para nada, e foi curioso, eu dei uma aula do Asas. O Asas é uma mentoria que eu tenho todos os meses. Eu dou uma aula lá, temática, e eu fiz a aula do Asas sobre relacionamentos kármicos de outras vidas a semana passada. Lá na aula do Asas a gente estava falando sobre isso, estava falando sobre todas estas emoções que a gente está passando agora tem a ver com coisas que a gente estava fugindo. Se você pensar, nenhuma emoção que você está tendo é nova. Todas as emoções que estão vindo, ou de, como é que fala, frustração, ansiedade, medo do futuro, só medo. Todas essas vocês já conheciam, já eram recorrentes na tua vida. Você sabia, você conhece. Eu acredito que muito pouca gente esteja tendo emoções novas, que não conheça. Mas mesmo assim, as emoções novas que não conhece fazem parte desses lugares onde você estava fugindo, porque você podia fugir tanto que nem sequer tinha acesso às emoções que estavam lá dentro. Agora eu pergunto, você tem uma emoção, não é? Que vem. A minha pergunta era, onde ela estava? Onde estava essa emoção? Ela não veio
do céu. Você não pegou, não é contagioso, certo? Então, se você tem uma emoção e a emoção não vem de lugar nenhum, ela brota na gente, quer dizer que ela estava aí dentro. E quer dizer que você estava tapando. Tô certa? E por que o trabalho de Jesus, este trabalho, né, que eu faço com Jesus é tão importante? Porque ele ensina. Uma das coisas que Jesus ensina pra gente é deixar vir ao de cima as emoções para limpar. E ele fala assim, sempre, as experiências que a gente vive só servem para isso, para subir as emoções, para atiçar as emoções, para ativar o que a gente sente. Eventualmente de tudo que a gente tem fugido, né? E para a gente conseguir limpar. Como é que se limpa? E isso é uma fórmula muito importante. A gente sente, a gente ativa, a gente limpa. Esta é a fórmula. Sente, ativa e limpa. Sente. Por isso é que é tão importante a gente usar a nossa grande inteligência para deixar vir as emoções. A maior parte das pessoas usa a inteligência para tapar as emoções, para fugir das emoções. E não é por acaso que a Terra, como ela sabe que estamos entrando numa nova era, estamos entrando na era de Aquário, que é a era de cada um ser quem é, de cada um sentir, de fazer as escolhas referentes ao que sente, ela tinha que provocar isso na gente. Então presta atenção, olha como o universo é perfeito. De repente, a gente atrai um vírus que obriga a gente a ficar em casa, para que a gente seja confrontado com todos os nossos fantasmas, para ativar os fantasmas, para que a gente consiga limpar. Porque a pessoa, mesmo estando em casa, ela pode fazer tudo para não sentir. E tem gente fazendo isso, nesta altura. Tem gente que está fazendo milhões de coisas, porque hoje as pessoas falam assim, não, porque agora eu vou poder ler os livros que eu queria ler, eu vou poder ver os filmes que eu queria ver, eu vou poder fazer as coisas que eu não queria fazer, eu vou poder... Sim, você vai poder fazer tudo isso, mas não esquece de sentir o que você sente. Não esquece de ter medo quando tem medo, de ter pavor quando tem pavor, de ter pânico quando tem pânico, porque só assim é que a gente consegue ativar. Você sente ativa, você sente ativa. Quando tá bem ativo, na tua intenção, vou ensinar agora, tá? Como é que limpa. Na tua intenção, você imagina que isto aqui virou uma, em Portugal chama plasticina, no Brasil chama massinha. Virou uma massinha escura. E com o treino vai ser incrível que você vai conseguir ver quanta massinha escura aquela emoção tem. Tipo assim, quanto daquela emoção estava lá dentro e você não conseguia olhar, você não conseguia entender que estava lá dentro. Lembra do que eu falei há pouco? Você fugia de uma emoção, mas ela estava lá dentro, mais cedo ou mais tarde ela tinha que saltar. Então você puxa, 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 puxa. Como é que você puxa? Sente mais. Em vez de, vou pensar noutra coisa que isso passa. Não, sente mais, sente mais, sente mais, sente mais. Vai vir uma coisa assim, uma coisa. Eu chamo o Titanic. Tá vendo o Titanic? O Titanic vem aí. Veio o Titanic. E quando ele tá grande o suficiente, você pode chorar, pode dar vontade de chorar, não tem problema, desde que você não deixe de fazer o processo. Tá bom? Porque senão a pessoa começa a chorar, fica chorando, fica chorando, fica chorando. E acabou. E depois para de chorar e aquilo ficou tudo ativo. Não, na tua intenção, você vai. Sente, faz massinha, faz massinha, faz massinha, faz massinha. Eu tenho tentado, mas não sai. E uma dor do peito não sai. Faz de novo, faz de novo. Eu falo sempre que os 2 T's deste processo, tempo e treino. Tempo e treino. Tempo no sentido de você ficar ali. Fica ali. Se você fala que não sai, você sabe quanto tempo você ficou lá? 5 minutos? Fica 10. 10 minutos? Fica 15. Fica mais tempo. E um aspirador, eu até brinco, se você achar que não sai, aqui nesse lugarzinho, tem um botão do turbo. E você liga o botão e o aspirador leva tudo na tua intenção. Energia, a gente gere com a intenção. Mas eu não estou vendo. Não tem problema. Ela acontece. Quando você pega um ímã e põe pé de pregos, você vê o que está puxando? Você vê essa força gravitacional puxando? Não vê. Então, a energia a gente não vê. Até é bom para quem não vê, porque se não vê mesmo, não tem necessidade de ver. Só tem necessidade de fazer.
tá bom? Agora, qual é o segredo? É sentir. Ah, outra coisa. Ah, mas eu não vejo a massinha. Não tem problema. Imagina. Porque entre a imaginação e a intenção e a visão é muito sutil, é quase nada. De repente eu estou imaginando uma coisa, depois eu ponho um aspirador e ela sai sozinha. Peraí, mas se eu tudo que é imaginação é uma coisa que você dá um comando, né? Agora eu vou imaginar isto. Deu o comando. Quando ela começa a sair sozinha, já é visão. Porque você não está dando o comando. Ah, agora ela vai sair a X quilômetros por hora. Não. Quando você puxa e você quer ver escuro, é imaginação. Mas depois a cor que ela se põe já é visão. Porque você não pediu. Ah, eu quero um cinzento Pantone 732. Não. A gente só pede para vir. Entendeu? Então, eu falo sempre, quem acha que não vê nada, não tem problema. Começa com a imaginação. Começa com alguma coisa. Tá bom? Outra coisa. Quando você estiver puxando, quanto mais você sentir, você vai notar, principalmente quem tem mais treino, que chega uma altura em que já não vem mais. Não tem problema nenhum, tá? Você faz esse processo e espera para ver quando é que vem de novo. Vamos imaginar que você tem ansiedade. Tudo bem, você pega essa ansiedade. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é um tipo de controle do futuro. Quando você vê, eu não estou pedindo para você ir ligar o telejornal para ir ver o número de morte, que não precisa. Tá tudo assim, tá todo mundo que você fala tá meio deprimido, tá meio coisa. Essa fase é uma fase, porque a vida é dual, né? Já falamos aqui sobre isso. A vida é dual. Você tem o positivo e o negativo, o alto e o baixo, o escuro e o claro. Sempre a guerra e a paz. Tudo tem um oposto, tá certo? Então, imagina que naqueles dias incríveis em que a gente fazia tudo e estava tudo bem, nananá, tinha que vir uma compensação. Porque as pessoas estavam fugindo muito das suas sombras. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar esta fase para fazer o trabalho. Isso é uma coisa que Jesus fala muito, que é assim, faz o teu trabalho agora para quando vierem dias melhores, você está pronta, você fez o teu trabalho. Não desperdiça isso, só ficando deprimida e ficando mal e depois não acontece nada, você não se limpa, você não, né? Nós estamos, agora eu vou resumir a lição número 4. A lição número 4, o coronavírus é inclusivo, ele me coloca dentro da humanidade. Ele me inclui dentro da humanidade. Ele faz com que eu sinta que faço parte. E isso é uma coisa que quando nós estamos na nossa vida corrida de sempre, a gente não tem essa noção de que a gente faz parte. De que a gente faz parte de um coletivo humano com uma força tremenda. Ontem eu vi uma coisa na televisão aqui em Portugal que fiquei de boca aberta, fiquei mesmo impressionada, que foi o seguinte. Vamos ver se eu consigo explicar isso direito. Havia aqui uns testes, havia uns testes, que me parece que eram de fora, né, do país, uns testes para testes do coronavírus, né? Acho que são 2 testes. Um é do coronavírus e um é de quem já tem anticorpos, que teoricamente não vai pegar mais, né? Então, o que estava acontecendo aqui era que eles tinham este novo teste, que era rápido, que era eficaz, só que o reagente deste teste não era fácil de encontrar, era uma coisa difícil. Então, o que aconteceu? Olha para isto, que se não é bonito. Os cientistas estavam em quarentena, em casa, e resolveram sair de casa, ir para o laboratório, tomaram todos os cuidados e foram para casa, para o laboratório. E criaram um reagente português, simples, fácil, para podermos ter todos os testes que a gente quer. Acho que foi na Itália que eu vi que não sei quantas mil pessoas, assim um absurdo de gente se candidatou para ser voluntário. Isso não é inclusão? Não é incrível? Tipo, as pessoas se incluíram na humanidade.